Graça e paz, amados. Amém. Desde pequeno, andando pelos corredores e plenários das convenções batistas, das assembleias da nossa convenção, nunca imaginaria um dia ter esta responsabilidade tão grande sobre meus ombros e, ao mesmo tempo, um privilégio imensurável de poder compartilhar com cada um de vocês aquilo que temos aprendido e vivido por meio da Palavra de Deus. Obrigado, pastor Silvado, pela indicação, pela sugestão do meu nome. Obrigado, diretoria, pela confiança para este momento. Trago, sim, o abraço da Igreja Batista do Meia, aqui representada por vários membros que estão presentes. E a presidente do meu Ministério de Agronômico está de olho aqui em mim, então eu tenho que andar na linha direitinho, não é? Que ela vai levar os recados lá. E hoje pela manhã, ontem à noite, desculpa, o pastor Gilson Bifão apresentaram o pastor Elias Teodoro, ele fez uma citação de Paul Tournier, dizendo que quando o pregador fala diante da família, ele é um depoimento. Se ele fala sem a família presente, é uma simples conferência. Por isso, pedi a Jeane Letícia que ligasse ao computador e estivesse de lá, nem que fosse um depoimento virtual, não é? Como a Justiça do Brasil tem feito, mas que seja uma audiência, não é? Virtual pela internet. Os irmãos saibam que o que eu falar aqui, de alguma forma, estará sendo confrontado, não é? Pela minha família lá no Rio de Janeiro. E eu louvo a Deus, sim, pelo privilégio, pela honra de estar aqui falando por um tema que me fascina. Me fascina pelo desafio. Me fascina pela realidade humana que todos nós vivemos e todos nós fazemos parte de uma família. Nascemos em um lar ou vivemos em um lar e temos de viver com isso e conviver com isso e muitas vezes enfrentar os desafios, algumas vezes sem saber o que fazer. Somos tentados muitas vezes a estabelecer regras, a estabelecer determinados padrões, ideais e formulamos então, de fato, processos, procedimentos, uma metodologia e acabamos por arriscar determinadas regras que dizemos faça assim, faça assado e a sua família será feliz. Confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade em encarar situações ou propostas como essas de livros, conferências e congressos cujos temas estabelecem um padrão matemático, cartesiano, como regras para um casamento feliz, passos para uma vida vitoriosa e uma vida abençoada, quando você e eu sabemos que existem inúmeras nuances, inúmeras peculiaridades, a realidade contextual, a realidade socioeconômica, a realidade histórica, a realidade da vivência particular de cada um de nós, faz com que nós encaremos desafios específicos. E quando o tema me foi proposto, eu fiquei muito grato ao Senhor, porque sim, é algo que me fascina falar de família e pensar sobre como ela foi feita por Deus para dar certo. Arrisco dizer que a família sim tem muito para dar errado, porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com heranças diferentes, com manias diferentes, e colocar essas pessoas debaixo do mesmo teto e delas de duas virem outros e filhos e heranças e netos e colocá-los para um convívio harmonioso ao longo de anos torna-se um grande desafio. Mas eu acredito que ao passo que ela tenha muito para dar errado, ela tenha tudo para dar certo. É um paralelismo com o que o salmista disse, né? Temos muitas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra. Os numerais, as referências numéricas se completam de forma perfeita, dando-nos a certeza de que a família foi um plano de Deus perfeito para nos suprir, para nos abençoar, para que sejamos cuidados na primeira instância, mas temos falhado. Eu quero propor para esta noite um texto, por certo, os meus amigos exegetas e hermeneutas vão dizer, mas esse texto está fora de contexto, pastor. Não tem nada a ver sobre família. Eu acredito que tem sim. Eu não quero dar aqui uma forçada no texto, mas eu preciso chamar a sua atenção para um certo paralelo de realidade enfrentada pelo profeta Jeremias num contexto socioeconômico, político, que de uma forma direta estava atacando as famílias e destruindo os lares. E eu confesso, irmãos, que esses versículos pulsaram na minha mente, no meu coração, durante semanas passadas, desde que recebi a incumbência de compartilhar com você nesta noite os valores que Deus tem para os nossos lares, de tal maneira que a minha família, a sua família, sejam conhecidas pelo amor. Está lá em Lamentações, capítulo 2, verso 11 e 12. Eu
abro o meu coração humildemente para dizer que eu me coloco no lugar do profeta Jeremias. E abro o meu coração para admitir que nas últimas semanas me vi muitas vezes como Jeremias, no seu desabafo, no seu lamento. Quando lá em Jeremias capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz assim: meus olhos estão cansados de chorar. Por certo, pastor, talvez você tenha vivido como eu alguns dias em que você se cansa de tanto chorar e lamentar por notícias ruins que chegam aos seus ouvidos. Lares desfeitos, filhos que abandonaram suas casas, filhos que estão envolvidos com drogas, relacionamentos sexuais ilícitos fora do casamento, gravidez indesejada, doenças e enfermidades fatais, acidentes e incidentes, ligações que nos fazem chorar. E ao ver a cena, Jeremias diz ao Senhor: eu estou cansado de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Por certo, os mais rigorosos com a exegese desse texto vão dizer, mas o que Jeremias está vendo era a desolação social de uma cidade sitiada, onde não havia alimento, onde não havia recursos, onde o inimigo impôs severas restrições e as pessoas estavam morrendo de fome. Mas isso não me impede de ampliar o olhar e abrir a visão e dizer que hoje também a nossa sociedade padece uma fome muito maior, a fome da alma. Porque num paralelo para mim muito legítimo, muito perfeito, também nossos lares estão sitiados. O inimigo tem colocado todas as suas armas apontadas contra as nossas famílias, e as estratégias são as mais criativas que podemos imaginar, para nos fazer morrer de fome da alma, por carinho, por amor e paz. E Jeremias continua dizendo: porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Para mim, sinceramente, a situação hoje é tanto quanto ou pior, porque muitas crianças não têm nem braços de mães para morrer, porque estão abandonadas, porque os nossos lares estão feridos, e a realidade é que eles estão sendo destruídos. E urge que nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, de uma vez por todas se estabeleça como um referencial de esperança. Como pela manhã ouvimos hoje na primeira mensagem, aliás as duas, uma bênção para o meu coração, mas da forma como o pastor Roberto Amorim mostrou-nos a esperança de um novo começo, de uma nova vida. É necessário que sim, nós estejamos como arautos do Senhor nesse tempo, para anunciar a todas as ruas da cidade, que ainda que nos sintamos sitiados pelos inimigos, e pelo inimigo maior que é Satanás, surge em nosso coração uma esperança de uma geração que tem sido levantada por Deus para fazer diferença. O contexto desse texto fala de consequências das escolhas que aqueles pais fizeram ao desobedecerem à palavra de Deus. Por isso eu digo que o paralelo é legítimo, porque o povo estava colhendo os resultados das escolhas mais que os pais e os adultos fizeram. As crianças estavam sendo vítimas inocentes, como filhos órfãos de pais que ainda estavam vivos, mas que por conta das escolhas que fizeram no passado, causaram dores, danos, alguns deles provavelmente irreversíveis, em toda uma geração. É o lamento de um profeta, que olhava à sua volta e via com seus próprios olhos a dor causada pelo pecado sobre as famílias de seu tempo. A descrição é de lares destruídos. A descrição é de famílias dilaceradas, de crianças abandonadas, de crianças isoladas, de crianças chorando e morrendo, por falta de tudo e por certo de todos. Por quê?
porque aquela geração escolheu abandonar o Senhor. O paralelo é legítimo, porque o que nós vemos hoje, acredito ser que está em números cada vez maiores. Lares dilacerados, crianças, jovens e adultos, sem direção e sem rumo, com famílias que estão distantes de Deus, sitiadas, padecendo de uma fome mortal, e por isso tantos lares morrendo. Por falar em crianças, eu fui então às nossas crianças e fiz a elas duas perguntas. Reuni as crianças da igreja, pedi aos coordenadores dos módulos infantil e de juniores para que me ajudassem e que esta geração me dissesse o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, para saber se as minhas lágrimas, o meu lamento como pastor, tinha alguma coisa a ver sim com aquilo que Jeremias estava sentindo em seu tempo. E eu fiz duas perguntas às crianças, desde os 3 anos até os 12. Cerca de 50 crianças me ajudaram a responder esse questionário e disseram o que você mais gosta em sua família. Eu selecionei algumas respostas brilhantes, não dava para ser 50, mas eu quero compartilhar com você o que nossos filhos estão dizendo e que talvez você nem tenha parado para ouvir ainda. Eu perguntei o que você mais gosta em sua família. Uma delas disse: eu gosto quando a gente fica unido. Eu gosto da minha família quando a gente fica junto. O que você mais gosta na sua família? Viajar. Sabe por quê? Porque viajar está junto. Este desenho retratou, e eu pedi auxílio de uma psicóloga de nossa igreja, e ela descreveu como um desenho perfeito para descrever a visão de uma criança daquilo que era o ideal para ela. Uma família reunida em torno de uma mesa farta, com olhos atentos um para o outro. Perceba que todos os desenhos têm olhos grandes. A psicóloga disse: todos estão olhando um para o outro. Esta criança gosta da sua família, porque, por certo, esta família gasta tempo para olhar uns nos olhos dos outros, valoriza o momento das refeições, senta-se para comerem juntos, sentam-se para ouvirem, para conversarem, para rirem. Esta criança diz: o que eu mais gosto é comer em família, porque é o momento que nós estamos juntos. Depois alguns começaram a escrever, e eu então transcrevi para ficar mais fácil. Diz assim: eu gosto de passear com meu irmão e meus pais, é muito bom passear com eles. E essa frase completava assim: sábado nós fomos à Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista é um parque público no Rio de Janeiro, normalmente ocupado por pessoas simples, de classes média, baixa, D e E. Quem é do Rio de Janeiro sabe. E para essa criança, ela não fazia questão de ir para Disney não, pastor. Ela queria gastar um sábado num gramado, descendo um papelão, que é o que eles fazem lá, tomando sacolé. Outro disse: eu gosto quando todos se reúnem, todos riem, comemoram e ficam felizes. Quando nós passeamos juntos, quando resolvemos nossos problemas sem brigar. Tem uma segunda pergunta que vocês vão entender, há um paralelo, porque ela fala: nossos problemas podem ser resolvidos sem brigar. Depois eu falo que você menos gosta, e eu entendi por que ela fala isso. Já é um clamor. Será que nós não podemos sentar e resolver nossos problemas sem levantar as vozes, sem agredirmos, sem xingarmos? O que você mais gosta de sua família? Quando nós saímos juntos, passear com a minha família. Eu gosto quando a gente come juntos e a gente vai passear juntos. Eu gosto quando nós viajamos e ficamos em família. Eu gosto do amor, da união, das nossas viagens, dos passeios, dos beijos e abraços. A comida da minha mãe é muito boa, já a do meu pai é muito ruim. O fantástico de lidar com crianças e adolescentes, nesse caso você já tem 13 anos, já foi gaiatista adolescente, mas é saber que eles são sinceros. Saber que o que eles falam, o que eles pensam, retrata a realidade. Mas eu fiz uma segunda pergunta e disse: o que você menos gosta na sua família, criança? E eles disseram: quando minha família briga. Quando brigamos, quando somos egoístas, quando não ajudamos uns aos outros, quando alguém da minha família briga, quando minha família briga e ficam estressados, quando nós brigamos e não ficamos juntos, das brigas. Eu não gosto de brigas que eles têm todo dia. Observe essa última frase: nenhum dia eles não brigam.
Meus amados, eu também choro e lamento quando ouço nossos filhos. E pasmem, essas duas frases agora vieram de uma mesma menina, que eu identifiquei porque ela colocou o nomezinho dela. À época ela tinha apenas 8 anos. Em nosso boletim há um pedacinho que a pessoa pode destacar e colocar ali no pedido de oração. E os pedidos de oração são entregues ao Ministério Diaconal para que eles orem e depois eles me passam para que haja uma interação se necessário. E esses dois chegaram ao meu gabinete, à minha mesa, e esta menina dizia o seguinte: pasme, que meu pai sinta a minha falta. E no domingo seguinte esta menina disse o seguinte: que meu pai tenha saudades de mim. Porque há meses, antes dessa menina escrever isso, seu pai saiu de casa. O casamento acabou. Aquela velha desculpa, o amor acabou, não temos mais nada em comum. E esta criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, pedia oração para que seu pai se lembrasse dela. Um dia eu abracei e disse: querida, seu pai pode não estar lembrando de você, mas Deus está. Ela está lá conosco, caminhando, tentando sobreviver o sofrimento e a dor de uma família destruída, sitiada, faminta de esperança. Recentes pesquisas disseram, e a Escola de Medicina da Universidade de Washington afirma, que o hipocampo é uma área do cérebro responsável pela afetividade, pelo raciocínio, pela memória e pelo controle do estresse. Que 10% que o hipocampo de crianças que se declararam serem amadas e sentirem-se amadas por uma ressonância magnética perceberam que o hipocampo, uma área do cérebro, cresceu 10% em relação às outras crianças. É o que eu chamo aqui de que afeto, amor e carinho representa algo semelhante à musculação do seu cérebro. Até então achávamos que o cérebro era um órgão estático que crescia conforme o corpo cresce. Mas descobriram que há algo de poderoso no amor. Há algo de poderoso no afeto. Que quanto mais amadas as crianças são e quanto mais amor existe entre as pessoas, mais inteligentes ficamos, mais calmos ficamos, mais abençoados somos. Esta é uma história real, amados. Uma história real de alguém que viveu, é conhecido ao longo de toda a história como um homem segundo o coração de Deus, mas que viveu momentos turbulentos em sua vida. Não dá para a gente ler a história toda, mas é certo que nesse auditório, se não todos, a massa conhece a história do rei Davi e de seu filho Absalão. Absalão viu a sua irmã Tamar ser estuprada e violentada pelo seu irmão mais velho, Amnon. Ele não viu seu pai com um senso de justiça e presença. Na verdade, ao longo dos capítulos, todas as vezes que Absalão se dirigiu a seu pai, pedindo algum tipo de auxílio, algum apoio, vemos Davi esquivando-se desta responsabilidade. A história é triste, pois Absalão então foge de casa. Absalão vai viver a sua vida, um dia volta, tenta um reencontro com seu pai, mas o seu coração tornou-se um coração amargurado. Absalão mostra-se um homem sem caráter e sem ética, mas certamente colhendo frutos de uma semente, ou de sementes de um relacionamento tortuoso, difícil com seu pai. Por certo, Davi, muito ocupado com suas responsabilidades no grande reino, esteve ausente por muito tempo. Muitos filhos para cuidar, muitos filhos para amar, muitos filhos para abraçar, e acima de tudo, muitas preocupações, muito dinheiro para ganhar, uma carreira a perseguir, um patrimônio a acumular, prestações de contas a fazer para os de fora, enquanto que os de dentro estavam sendo esquecidos, e vemos Absalão crescer num ambiente de ausência. Há um blog chamado Pai, Não Desista de Mim, e uma antropóloga francesa escreveu dizendo